bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias e hoje vamos discutir sobre um tema muito polêmico, inventário. E para nos ajudar a discutir sobre esse tema, estamos aqui com os advogados, a doutora Larissa, doutora Gabriele e doutor Henrique. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Ana, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Pois é, sempre bom estar aqui com vocês. Então, para começar, vamos discutir por que o inventário existe, para que ele serve e o conceito geral, que é inventário. Ana, inventário é um procedimento legal para você reunir, inventariar e partilhar os bens, o patrimônio do falecido. Por quê? Porque quando ocorre a morte, os bens eles não são transmitidos, vamos dizer assim, automaticamente, né? Tudo vai para um espólio. E a partir desse momento, né, você entra em contato com o advogado e aí começa-se esse procedimento legal que você vai reunir todo o patrimônio, definir o que é o que, reunir os herdeiros para posteriormente fazer a partilha dos bens. Também juntar todas as documentações, matrículas de imóveis, extrato bancários, valores, mencionar se também tem que verificar se há testamento, para poder começar a organizar o inventário para depois partilhar. Isso. Porque basicamente a gente tem que ter em mente que sem inventário, os herdeiros, sucessores, dependentes não vão conseguir se desfazer desse patrimônio. Não vão conseguir transferir para terceiro, seja mediante venda ou qualquer outro tipo de transação. Necessariamente, se o falecido deixou bens e for o caso de inventário, tem que passar por esse procedimento, senão basicamente você fica numa situação amarrada, sem ter saída. E o inventário existe justamente para isso, para organizar o patrimônio do falecido, estabelecer a cota de cada herdeiro, né, o que vai pertencer a cada filho, a esposa, e somente depois disso, com o registro da questão do inventário, na matrícula de um imóvel, no certificado do veículo, e coisas do tipo, né? Que aí sim vai ser possível fazer as transferências. Eu sempre falo que a pessoa, os herdeiros, eles têm o direito, né? Mas eles não, até inventariar tudo, ele não tem o título para poder fazer o que ele bem entender. Isso, ele não tem a titularidade, não tem, né? Não. Só após a partilha. Até mesmo porque existe a diferença, né, entre você ter aí a posse e a titularidade, que a titularidade do bem, ela vai ocorrer após a partilha, né? E a partilha, ela é diversa do inventário, né? A partilha, ela é aí, vamos dizer, a fase final do inventário, né? Que é quando você já dá a cada um aquilo que lhe é de direito. Além do que, o inventário ele traz a segurança jurídica ali para todos os herdeiros. Então, é importante mencionar isso. Não só para os herdeiros, mas também para os terceiros, né? Sim, Ou seja, se um dos herdeiros pretende vender um terreno deixado pelo falecido, aquele que se interessa em comprar, com certeza vai ter a segurança de buscar saber de um cartório como que está a situação jurídica desse bem, né? Se ele entender, se ele tem a informação de que o proprietário veio a falecer, ele vai procurar saber, teve inventário? Já foi partilhado? Porque se isso não aconteceu, basicamente a transação não vai se efetivar. Eles até podem fazer um contrato de gaveta, né, de compra e venda, mas ao fim a propriedade mesmo ele não vai conseguir adquirir, por conta da falta do registro. Até mesmo mencionou os terceiros, a gente também tem a questão das dívidas, né? Porque uma pessoa falece e deixa dívidas. Quem vai responder pelas dívidas são os bens do espólio. Né? Então, aí até mesmo para você conseguir aí reaver, né, algum tipo de crédito, é necessário o inventário também. E uma dúvida que eu sempre recebo aqui no escritório é assim, eu só tenho uma casa. Meu pai faleceu e só deixou uma casa. Eu preciso mesmo assim abrir um inventário? Sim. e a resposta, né, é sim, precisa. Então, a gente tem um limite, né, de valor que os bens atingiu esse valor, é obrigatório a abertura de um inventário. Acho que aí o problema do inventário, às vezes, para as pessoas além da questão burocrática, é o pagamento de imposto. Né? Porque quando se faz a transmissão, você paga o ITCMD. Só que no caso que você mencionou aí, que a pessoa ela tem só um imóvel, a gente tem que olhar lá na lei, porque às vezes ela se enquadra na hipótese de isenção. Então, assim, é importante a pessoa ela ficar um pouco esperta, procurar um advogado,
Porque às vezes, se ela fosse atrás de regularizar isso formalmente, ela faria isso, vamos dizer assim, sem ônus, né? Além das custas judiciais e extrajudiciais de cartório. Porque a depender da situação, se demorar muito, aí sim vai ter que pagar alguma coisa, né? Vai ter que pagar alguma coisa pro fisco, pro judiciário. Então, por isso que é importante procurar sempre a ajuda de um advogado. Tem que contar que tem aquela questão assim, né? De que, um exemplo, o pai veio a falecer, aí o filho, simplesmente às vezes por desídio, ou achar que não precisa fazer porque deixou uma casa, por exemplo, né? Acaba que, eventualmente, a mãe vem a falecer também. E aí acontece aquela questão de tem que fazer o inventário, do inventário para depois regularizar. Aí, assim, gera uma cadeia de inventário para regularizar um patrimônio só, que poderia ter sido resolvido em um único inventário, né? Seja dentro do inventário fazer uma doação por parte da mãe para o filho, com reserva de usufruto, etc., já para antecipar eventual falecimento dela e a questão sucessória do patrimônio, né? Então, além disso, da questão assim, da obrigação de ter que fazer inventário, tem as consequências de não fazer. Sim. Porque a gente sabe que a morte é certa para qualquer um de nós e todos nós vai ser submetido ao inventário. Então, tem que ter isso em mente, pessoal. E é muito engraçado, né? Acho que a gente já falou em alguns outros episódios da dificuldade que as pessoas têm de falar sobre a morte e de falar sobre o divórcio. Que é duas questões que dá para ser resguardada antes de acontecer e que as pessoas ficam nesse medo de falar sobre. Então, por exemplo, o inventário. Se a pessoa que já tem bens, tem filhos, já antes de chegar o momento, já partilhar, já fazer a doação de algum, já fazer um testamento, que seja, ela vai resguardar os filhos, a esposa, de lá na frente ter que passar por essa burocracia, porque realmente o inventário é algo muito burocrático e muito demorado, para ser bem assim, sincera. Eu já tive inventário que não tinha, que eu peguei, assim, acho que foi meu primeiro inventário, que eu peguei quando eu tinha acabado de abrir meu escritório, assim, trabalhar sozinha. Falei assim, nossa, peguei o inventário. Cobrei, assim, muito, muito, muito pouco. E porque era uma coisa muito simples, assim, vendo, né? Era o meu primeiro inventário, tava todo mundo em acordo, era poucos bens, eu acho que era um bem só, não lembro. E demorou mais de ano. E eu já tinha recebido, fazia tempo, e eu tava naquele inventário, assim. Cada hora era uma coisa que surgia. Então, o inventário é uma coisa muito morosa. Cada hora a gente tem uma surpresa diferente. Mesmo quando parece que tá tudo bem, no decorrer do inventário a gente tem surpresas. Até mesmo você mencionou essa questão, né, de se conversar sobre, é que às vezes a pessoa ela tem alguma disposição de vontade. Então, por exemplo, o inventário, em regra, ele vai fazer a transmissão dos bens para os herdeiros necessários. Então, assim, quem são? Pai, mãe, né? Filho, o cônjuge, né? No caso dele ser meeiro. Mas, às vezes, a pessoa ela tem vamos dizer assim, um amigo que foi família a vida inteira e quer que essa pessoa tenha algum tipo de segurança patrimonial. Aí você fazendo um testamento, fazendo uma disposição de vontade lá que você quer partilhar alguma coisa para essa pessoa, é possível também. Então, às vezes a família já sabe que existe conflito ali, né, entre as pessoas e às vezes, né, assim, já evita essa questão. Então, eu acho que é de uma importância muito grande se trabalhar essa questão, né? É que hoje fala-se muito, né, do planejamento sucessório. Isso. Então, da pessoa ter esse planejamento. Então, eu quero que isso fique com o fulano, já vou fazer a doação. Aí eu vou fazer a doação para o outro filho também. E é importante também a gente falar que a doação ela não pode ser sem critérios. Isso. Né? Que dentro do inventário, por exemplo, se o pai fez uma doação para um filho antes de falecer. Lá, quando ele abriu o inventário, essa doação vai ser exposta, né? O filho ele tem que expor essa doação até para a gente poder ver se o outro filho não saiu no prejuízo. Então, essa doação ela vai fazer parte do inventário. Então, às vezes, a pessoa ela quer, vamos falar assim, fraudar esse processo de inventário, né? E aí já faz as doações assim sem critério, vou beneficiar mais um filho do que o outro, para o outro não ter direito, principalmente quando a gente tem aí filhos fora do casamento.
E isso pode ser cobrado lá na frente no inventário. Então, assim, não é uma coisa sem critérios. Isso. Até porque a lei prevê também, né, que a pessoa ela só pode dispor, assim, de maneira livre de metade do patrimônio, né? A outra metade, em regra, vai ser dividida igualmente entre os herdeiros necessários. Então, assim, não adianta a gente querer dar um jeitinho nesse tipo de situação, porque o tiro sempre sai pela culatra, né? Melhor seguir mesmo assim à risca o que a legislação traz, para não ter nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dor de cabeça, né? E resguardar todo mundo ali daquilo que lhe cabe. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai abrir um inventário é escolher a via, né? Que a gente quer abrir esse inventário. Então, vai ser pela via judicial ou vai ser pela via extrajudicial? Então, quais são os requisitos para as pessoas para abrir por essa via extrajudicial? O inventário extrajudicial, ele é feito diretamente no cartório. Quando existem alguns requisitos que têm que serem cumpridos para poder abrir o inventário lá no cartório. A pessoa ela não pode ser menor, incapaz, todas as partes têm que estar em concordância, toda a documentação tem que estar certinha, não pode ter nenhuma pendência, por exemplo, não ter uma construção averbada na matrícula, então tem que estar redondinho o processo, você encaminha para o cartório e lá dentro, acredito que em 2 semanas, mais tardar aí 1 mês, já concluiu o inventário extrajudicial. Não tem tanto desgaste igual o judicial. É importante destacar essa questão do consensual, né? Isso. Porque, se não existir o consenso, necessariamente vai envolver a justiça. E aí entra na questão burocrática, né? Tudo pode acontecer dentro do inventário. É claro que tudo é regulamentado pela lei, mas a gente sabe que às vezes cada herdeiro tem seu ponto de vista, tem seus interesses em cima do patrimônio deixado pelo falecido. Então pode acontecer 1001 coisas. E aí vai caber não só aos herdeiros ter um bom senso, mas também aos advogados orientar a respeito do que de fato cabe a cada um deles, né? E aí é lógico que, por fim, mesmo não havendo consenso, o juiz, obviamente, vai seguir o que está escrito na lei e vai determinar o que pertence a cada um. E o Sem doer. isso mesmo. E o extrajudicial também não pode ter testamento. Precisa ser livre ali o patrimônio. E essa questão que desculpa te interrompendo, mas essa questão que o Henrique mencionou do consenso, né? Da importância dele. Aí, de novo, entra a figura central do advogado para, às vezes, tentar fazer essa mediação, porque não tem consenso em quê? Né? Porque a lei já traz exatamente como que tem que ser dividido e como que tem que ser partilhado entre todo mundo. Então, a menos que você tenha questões ali, às vezes, de um filho fora do casamento, e aí o filho quer ser reconhecido, ou então, às vezes, uma pessoa que foi uma companheira e quer ali figurar como meeira, né? Essas questões extraordinárias, mas se não tá dentro disso, não tem consenso em quê, né? Porque a divisão, ela tá ali. Vai ser feita de qualquer jeito. Vai ser feita de qualquer jeito. Então, às vezes, vamos economizar tempo, né? Porque o patrimônio, enquanto não se finaliza o inventário, ele fica ali parado, você não pode vender, você não pode nem, assim, vamos dizer, alugar, né? Então, conversar muito antes respeitando o prazo legal para dar entrada no inventário, mas conversar porque essa questão do consenso, né? Não tem consenso, mas a lei já diz como que tem que ser feito, né? Então, importante aí a figura do advogado mais uma vez nessas questões. Eu acho também a parte do testamento na abertura do inventário extrajudicial. Eu já tive um caso, na lei fala que não pode ter testamento para fazer no extrajudicial, mas eu já tive um caso em que tinha testamento e queria fazer no extrajudicial, e aí o que a gente fez? A gente fez uma abertura, um processo de abertura e registro desse testamento, onde foi averiguado pelo juiz, porque assim, no cartório eles não vão fazer
o registro o processo de legalidade daquele testamento, para ver se está legal, porque não é só fazer o testamento, né? O juiz precisa conferir, ver se está dentro da legalidade, se a pessoa dispôs os bens que ele deveria, que ele tem liberdade para dispor. E aí, com esse processo e o trânsito em julgado dele e a sentença, a gente conseguiu fazer no extrajudicial. Então, assim, tem essa exceção aí, embora a lei fale que no extrajudicial não pode ter testamento, se a gente fazer essa abertura e registro do testamento fora e levar para o cartório, para fazer esse inventário extrajudicial, dá para fazer também. Eu acho importante pontuar isso também. E aí, Ana, também na questão da escolha né, se vai se optar pelo inventário extrajudicial e pelo inventário judicial, também aí entra numa questão, às vezes, de análise financeira, né? Porque o cartório, ele tem as custas que você tem que pagar. Logicamente que existe aí a previsão da justiça gratuita, mas às vezes do ponto de vista financeiro é mais interessante para a pessoa entrar com o processo judicial. Porque apesar da gente falar que existe morosidade, etc., se você não tem ali pessoas menores de idade ou ali não existe nenhum tipo de litígio, o inventário, né, se estiver tudo certinho também com Receita Federal, né, não tiver nenhuma dívida, nada disso, o judicial também não costuma ser demorado, né? Se você faz tudo ali certinho, recolhe o imposto dentro do prazo, né? O fisco não costuma demorar nos casos de homologação aqui, né, na nossa região aqui, Orlândia, Ribeirão Preto, não costuma demorar, costuma até ser automático, né? Para muitos casos. Então, às vezes, as pessoas têm que analisar desse ponto de vista financeiro, né? O que é mais viável para eles, o extrajudicial ou o judicial. E lembrando aí, pontuando, que o advogado, independente da modalidade que for se optar do inventário, o advogado ele é indispensável. Então, você não pode fazer um inventário, mesmo que seja no cartório, sem a presença do advogado. Então, depois que decidido o tipo de inventário, o que vem? Qual é o próximo passo? Aí vem a questão de você reunir a documentação. Se existe bem imóvel, levantar aí, as matrículas, ver se as certidões, ver na prefeitura se existe alguma dívida, alguma pendência de IPTU, né? Além disso, as certidões de inexistência de testamento, de inexistência de débitos com o fisco estadual, o fisco municipal e o fisco da União. Se tem carro, o CRV, então tem que se ver quais são os patrimônios que estão sendo partilhados e aí reunir todas as documentações que declarem a existência desse patrimônio e de que também ele está livre e desembaraçado para poder estar na partilha. Valores também em conta poupança, aplicação. Isso tudo também tem que ser trazido no inventário, né? As dívidas também têm que serem indicadas e comprovadas. Então, nesse levantamento, né, de bens, de patrimônio, acontece muito dos herdeiros, né, dos próprios herdeiros descobrirem que tem patrimônio ali que eles nem conheciam, né? E aí que tá a importância de fazer esse levantamento, né? Às vezes os herdeiros descobrem dívidas também que não sabiam, mas às vezes descobrem dinheiro em conta que não sabia que existia, patrimônio que não sabia que existia. Então esse investimento é muito importante, né? E aí, quando a gente está no inventário extrajudicial, essa informação ela já tem que ser entregue pelos herdeiros, né, para a pessoa responsável. Agora, quando a gente está falando de um inventário judicial, existindo dúvida aí, né, de patrimônios não descobertos, aí o juízo ele pode se usar de algumas ferramentas, como o Renajude, o Cisbajude, né, existem ofício, Caixa, o Banco do Brasil, para saber eventual saldo de PIS, MASEP, FGTS. Exatamente. Às vezes a gente entra até às vezes numa questão de uma pessoa que estava ativamente trabalhando numa empresa, né? E essas verbas rescisórias, como que elas vão ser pagas? Então aí também se expede ofício para a empresa, para que ela faça o depósito judicial nos autos, né? Então entra aí a figura do advogado de novo como um detetive, né? Para ele realmente procurar se tem alguma coisa que os herdeiros eles não sabiam. Porque realmente, às vezes eu tive um caso que os herdeiros pensavam ter só 3 imóveis, aí
se fez uma pesquisa no estado de São Paulo e descobriu que a pessoa tinha mais 2 casas. Então, assim, é realmente muito importante essa investigação. Então, agora juntou todos os documentos e quem conduz isso tudo? Aí a gente está falando do inventariante, né? Então, assim, reuniu toda a documentação, viu o que tem de patrimônio aí. Para entrar com o processo, qualquer herdeiro pode fazer o pedido de entrada do inventário. Aí, existe na lei uma ordem legal de preferência para quem vai ser o inventariante. Então, por exemplo, assim, meu pai faleceu, a minha mãe é a cônjuge sobrevivente. Pela legislação, ela tem a ordem de preferência ali para ser a inventariante. Porém, pode ser que a minha mãe não queira não queira ser a inventariante. Ou já tem uma idade avançada. Ou já tem uma idade avançada, isso. Não, vou deixar essa questão para um filho. Então, aí se vê também quem é o filho, né? Porque existe uma ordem de preferência também entre os filhos. Então, geralmente, o mais velho, né? Então, se entra com o processo, aí o juiz questiona quem vai ser o inventariante. Pode ser que quando você ajuize a ação de inventário, você já tenha um inventariante. Os herdeiros, eles já conversaram, concordaram ali entre si. Não, vai ser a pessoa tal, independente da ordem de preferência. Ou então a pessoa, ela ajuiza o inventário, ela provisoriamente é nomeada como inventariante, mas aí vem, por exemplo, o irmão mais velho e fala, não, eu quero que respeite a ordem de preferência, até porque eu resido na cidade em que todos os bens estão. Então, eu vou ter mais facilidade para, diligenciar, né, os documentos. Aí o juiz vai analisar e vai ver, né, na legislação e também questões de conveniência, quem vai ser o inventariante. Porque a gente vê que as pessoas adoram um título, né? Adoro. É uma briga para quem vai ser inventariante, mas inventariante, na verdade, não tem nenhum privilégio no processo, na partilha. Pelo contrário, ele é o que vai atrás das coisas. E ele tem grande responsabilidade dentro do inventário, inclusive respondendo civilmente, caso aconteça alguma coisa daquele espólio. Isso. Então, assim, não vai ter diferença na hora da divisão dos bens, né? Todo mundo vai receber igual, né? O que cabe a si. O inventariante, ele tem que ser uma pessoa responsável, organizada, que está disposta ali, tem disposição. Isso. Porque senão dificulta o serviço tanto do advogado, o trabalho dele ali e a demora. Se o inventariante, por exemplo, eu busco a certidão amanhã e nunca o amanhã chega. Porque quando a gente está falando assim, se já existe discussão sobre quem vai ser o inventariante, vai ter litígio o processo inteiro. Então, por exemplo, isso aí já vem, às vezes, de questões mal resolvidas e tudo mais, e a pessoa, ela quer, né? Tem a questão assim, né? Agora eu que vou conduzir, eu que vou fazer. Eu vou tomar todas as decisões. Isso. E na verdade, suas decisões ali, você só pode fazer aquilo que a lei manda, né? Então, na verdade, isso é uma ilusão. Mas, geralmente, se existe já essa questão, é porque já existe ali um litígio. E é por isso que as pessoas querem esse título. Então, depois do relatório dos documentos, da nomeação do inventariante, a gente vai para a avaliação dos bens, né? Então, aquela casa vai ser avaliada quanto que vale, o carro quanto que vale. Então, a gente vai fazer essa avaliação total dos bens para a gente ver o valor mesmo que a gente tem até para fins de TCMD e tudo mais. E aí também, quando a gente fala de inventário, às vezes a gente pensa só no bem imóvel, né? Mas às vezes a gente pode estar falando de uma empresa, né? E aí entra essa questão da avaliação também, às vezes para analisar lucro, né? Se existem ali acionistas, se vai haver a liquidação daquela empresa, se os herdeiros eles vão aí entrar no papel de sócio, então aí entra também essa questão da avaliação dos bens. E todos esses valores, né, são trazidos para o inventário, ele tem que ser atualizado. Sim. E a gente fala aí que, né, que a data da atualização geralmente costuma ser a data do óbito, né? Isso. E aí agora chega na parte que todo mundo assusta, que é o pagamento do ITCMD, né? O cálculo e o pagamento do ITCMD. Então, e o que é o ITCMD, né? O que é esse imposto? Vamos começar do começo. O ITCMD, ele é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Então, ele é aplicado
dentro daquele, em cima, né, com base naqueles bens que vão ser inventariados. E o percentual varia de 4% a 8%, dependendo do estado. Isso, aí a gente faz, né? Tá no nome do imposto, né? O fato gerador, que é a morte e a doação. Isso. E aí é calculado sobre todo o patrimônio, né, doutora Larissa? Isso, é calculado sobre todo o patrimônio. E cada estado tem o seu percentual. Isso. Então, cada estado ele pode aplicar a sua alíquota ali para poder cobrar dos herdeiros esse imposto. É até uma questãozinha chata, né? Porque às vezes a pessoa ela tem patrimônio em São Paulo e Minas Gerais. Aí vão ser, né, dois recolhimentos diferentes. E aí no inventário, o ITCMD, ele tem que ser declarado e pago antes da finalização do inventário, né? Antes que a gente passe para a partilha. E aí também uma questão até interessante, porque vamos dizer assim que o inventário a gente está falando de um patrimônio grande, um patrimônio extenso, que aí o imposto vai ficar um pouco caro, né? Se existem valores em contas, saldos em contas depositados ali que fazem parte do monte partilhável, você pode pedir dentro do processo um alvará pro pagamento desse imposto. Então aí a gente teve até um caso aqui que os herdeiros eles pagaram valores assim, eu acho que o valor inteiro do imposto era R$35 mil, alguma coisa assim. E aí os herdeiros ficaram, mas né? Como que a gente vai pagar? Apesar de ser que vai ser dividido, né, entre todos os herdeiros, excluindo aí o meeiro, né? Porque o meeiro, ele tem já parte do patrimônio, né? Então, vamos dizer assim, ele não faz parte da partilha, né? Então, você pode, se existem valores depositados em contas, você pode pedir um alvará dentro do processo e fazer o pagamento do imposto com o valor que está depositado. Então, é também uma estratégia que você tem que conversar com o seu advogado se existe essa possibilidade. E os juízes, eles dão esse alvará dentro do processo. Sim. É muito comum isso acontecer. Existindo ali o pedido e a viabilidade, Isso. não tem porquê. Sim, porque às vezes os bens, né, ali a ser partilhados é do decujus, né? Então, e os filhos não têm condição de pagar esse imposto. Então, eles precisam utilizar desse bem deixado para poder fazer esse pagamento. Então, acho que é super entendível, assim, né, pro juiz. Sim. E aí, quando a gente está falando sobre o ITCMD, tem que ficar também ligado que existe um prazo, né, que a lei traz tanto para você fazer essa declaração, quanto para você recolher o imposto. E aí, prazo e valores vai depender muito do estado em que você está fazendo essa declaração. E aí também é interessante que existe também uma multa que é aplicada se você demora para entrar com o inventário, né, doutora Ana Flávia? Então, o prazo para abertura desse inventário, né? Então, as pessoas acham que pode esperar até decidir lá o que tem que fazer, e não é assim, né? Corre um prazo. Então, a partir da morte, você tem o prazo de 60 dias para entrar com o inventário, para entrar com a abertura do inventário. Se passar de 60 dias, você tem uma multa de 10%. E se passar de 180 dias, a multa sobe para 20%. Bom, pessoal, depois de tudo isso, feita a análise documental, feita a abertura do inventário, recolhidos os impostos, né? Aí o que vem agora? Basicamente é a partilha. E como que é feito? E quem faz? Se os herdeiros eles têm a opção de opinar o que pode ser feito em relação à partilha. Aí a gente entra na questão da apresentação do formal de partilha, né? Do esboço também, né? Do esboço, isso. Previamente, né, a homologação do juiz do formal, a gente faz ali o esboço. Que a gente apresenta a cota hereditária de cada um. Dentro do processo, a gente pode-se ter aí sessões, né? Que aí os herdeiros podem fazer entre si algumas concessões. Então, por exemplo, às vezes um herdeiro tem interesse numa casa, que às vezes vive no município. Isso. Mas aí o outro herdeiro, que às vezes mora fora do país, não tem interesse. Mas ele tem interesse, às vezes, no dinheiro, né? Investimentos. Aí você pode fazer sessões ali, para que dentro, lógico, da equivalência das cotas e dos valores. E você pode trazer isso no esboço formal de partilha, né? Então aí... Mas o que traz a lei? Que vai ser dividida igualmente entre os herdeiros.
E aí, feito isso, a gente leva para a homologação judicial. Não existindo nenhuma irregularidade, tanto tudo certinho, o juiz homologa. E aí a gente vai para a parte, né, que o juiz ele vai sentenciar, né, essa homologação é a sentença. E aí a gente vai constituir ali o formal de partilha e leva esse documento para o cartório para fazer o registro, né? Porque isso só passa a ter validade perante a terceiros, né? Porque o cartório de registro de imóveis, a função dele basicamente é essa: você dá publicidade, né? Você vai regularizar e vai dar publicidade para terceiros. Que essa aí é a fase que amarra tudo. Isso, porque existe uma confusão enorme, porque não é só o fim do inventário. Tudo bem, já foi partilhado, já está dividido, mas a pessoa ela tem que registrar esse formal de partilha no bem imóvel, para poder seguir com a venda. Então, tem que ser feito o registro do inventário, do formal de partilha. Pegar esse formal de partilha e guardar na gaveta Não serve de nada. não serve de nada. É como se fosse uma ficção jurídica, né? Então, assim, existe ali as disposições, mas não tem validade perante terceiros, né? E esse registro, ele também tem um custo Isso. perante o cartório. Que aí, de novo, vai depender de cada estado, mas esses custos são tabelados. Geralmente, anualmente, né, esse valor ele é alterado. Tem que ficar Então, de olho. sempre bom registrar no ano que foi feito ali, porque se mudar o valor, vai pagar em cima do valor do E também ano tem que registrou. multas, né? Multas. Que tem prazo para você fazer isso também. Fora do prazo, tem o pagamento de multa. E agora vamos começar o nosso quadro Mitos e Verdades. Eu vou jogar aqui algumas frases e a gente vai discutir se são mitos ou verdades. A primeira é: se todos os herdeiros concordam, não precisa de inventário. Não, isso é um mito, Um né? mito enorme. Como a gente já conversou antes, né? O inventário, ele é uma obrigação legal. Então, se você não atende aí, a essa obrigação legal, você não consegue dispor desse patrimônio, né? E quando a gente fala dispor, a gente não está falando só da venda, porque caso, por exemplo, eu recebo um patrimônio, tenho ali minha família, mas eu venho a falecer. Então, para se fazer o meu inventário, vai ter que ser feito um inventário anterior dos meus pais. Então, assim, é uma obrigação legal que tem que ser respeitada, senão não ocorre a transmissão e a partilha dos bens. A segunda é: posso vender os bens antes de fazer o inventário. Mito também, né? Também é mito. Como, né, eu falei um Pode pouco vender antes. um bem que não é seu. Isso, exato. Basicamente isso. Porque até, assim, a gente conversou sobre a questão da partilha, né, e do final do inventário, mas aí o final do inventário é isso, você passa a propriedade dos bens pro herdeiro, e aí o herdeiro, ele deixa de figurar naquela condição de herdeiro e passa a ser o titular do bem. Isso, e vender até... Existem alguns casos que essa venda é feita, mas depois acontece a nulidade do negócio. Isso, porque ela não respeitou ali o procedimento legal. E o terceiro é: inventário extrajudicial é sempre mais rápido? Sim, é sempre mais rápido. Geralmente sai em até um mês, mas precisa ser cumprido aqueles requisitos que a gente já havia mencionado: ser pessoa maior e capaz, todos estarem em concordância, não ter testamento. Então precisa cumprir isso tudo para poder ser extrajudicial. Quarto: se a pessoa falecida não tinha bens, não precisa de inventário. Ana, essa é a regra, porém tem uma exceção. Como a gente disse anteriormente, o inventário, o que ele é? Ele é um procedimento legal de você reunir, inventariar e depois partilhar o patrimônio que o decujus eventualmente tenha deixado, né? Então, se não tem bens, não tem patrimônio, não tem por que ter o inventário. Todavia, existem situações em que o decujus ele deixa dívidas, né? E aí a gente já sabe que os herdeiros eles não respondem pelas dívidas do decujo. O que vai responder? A herança no limite da herança. Isso. Então, existindo dívidas, se faz um inventário negativo para que você demonstre para aqueles credores que não existe ali Bens para poder responder por essa dívida. Então, em regra, não tendo patrimônio, não é necessário o inventário, apenas com essa exceção dos casos em que
existem dívidas para serem quitadas. É mais para resguardar o patrimônio dos herdeiros, Isso, frente aos credores do falecido. isso, perfeito. E para falar pros credores, né? Olha, não adianta você vir cobrar essa dívida aqui que a gente não tem patrimônio para te pagar. Isso. Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha solucionado algumas das suas dúvidas. Inventário é algo muito peculiar de cada caso, é algo muito específico. Então, se for da vontade de vocês, coloca aqui no comentário que a gente faz outro episódio complementando esse. Então é isso, não perca, toda quarta-feira às 19 horas. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar nas outras redes sociais. Pessoal, e se você estiver nessa situação, né? Eu preciso de fazer inventário, ou conhece alguém que está na situação também de um ente que veio a falecer, não sabe como proceder, não sabe nem como iniciar, da onde partir, compartilhe esse episódio. E siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Agora nós estamos com o TikTok. Vocês vão conseguir acompanhar os cortes dos nossos episódios. E ative também o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até o próximo. Até!